Boa noite a todos. Vamos dar início à apresentação do tema Produção Integrada de Frutas, com as componentes Ana Caroline, Cananda Matos, Joyce Costa, Rafaela Menezes e Rubem Mercedes. A disciplina Fruticultura 1, ministrada pela professora Elisa Freitag. Bom, aqui temos os tópicos: conceitos, princípios, objetivos, vantagens, procedimento para implantação, normas técnicas e certificação. O primeiro tópico, vamos abordar um pouco dos conceitos dessa produção integrada, onde, através de transformações econômicas ocorridas na última década, tem determinado que as empresas busquem aquisições e manutenção de elevados níveis de competitividade. Essa competição ela vinculou-se à manutenção e ampliação de mercados e resulta de um conjunto de fatores que acarretam na unidade de produção do setor e atua na estabilidade da economia de forma mais ampla. Então, visto esse cenário, muitos países passaram a adotar a produção integrada, que é definida como o sistema de produção que gera alimentos e produtos de alta qualidade, mediante a aplicações de recursos naturais e regulação de mecanismos para substituição de insumos poluentes e garantia da sustentabilidade da produção agrícola. Bom, nós escolhemos a cultura da banana como exemplo, e ainda dentro dos conceitos, é importante que o produtor reconheça sua propriedade agrícola como uma empresa, onde precisa se atentar às técnicas de mercado e principalmente atender às necessidades do consumidor. O consumidor está se preocupando com o processo produtivo como um todo, a produção, o impacto causado ao meio ambiente e os respeitos às leis trabalhistas e a possibilidade também de rastreabilidade de todo o processo. No tópico de princípios, define que a colocação do conjunto de normas de produção integrada de frutas por uma região permite que ela utilize um selo de qualidade para seus produtos, sendo os princípios básicos aplicar de forma holística, pois está baseada na formulação de normas, minimizar os impactos indesejáveis e os custos externos sobre a sociedade, equilibrar os ciclos de nutrientes, proporcionar conhecimento e motivação periódica sobre a educação ambiental e produção integrada aos produtores, utilizar métodos que motivem o aumento e a conservação da fertilidade do solo, priorizar o uso de manejo integrado de pragas e doenças como proteção das culturas e também motivar a busca pela qualidade do produto, levando em consideração os parâmetros ecológicos do sistema de produção e de certificação de qualidade. Bom, dando continuidade à apresentação, vou falar um pouco sobre os objetivos, né? Quais são os objetivos da PIF, né? Que é a produção integrada de frutos. Para que a gente comece falando dos principais objetivos, eu trouxe aqui esse modelo esquemático, né? Dos componentes do processo de produção integrada de frutas. Porque nós sabemos que para que qualquer formação, organização aconteça, eles têm um conjunto de várias práticas, né? E no caso da PIF, eles têm um conjunto de práticas agronômicas, né? Que essas práticas elas são selecionadas a partir daqueles disponíveis regionalmente, né? Então, tipo, a cada região vai ter um conjunto de práticas agronômicas que serão adotadas para esse tipo de produção, né? E neste conjunto, eles asseguram a qualidade e produtividade das culturas dentro de uma base sustentável. Nesse modelo esquemático, pelo que nós podemos observar, temos esses tópicos aqui, né? Que é o manejo integrado de pragas e ervas daninhas, proteção de cultura, boas práticas agrícolas, manejo e conservação do solo, monitoramento ambiental, irrigação, nutrição e monitoramento e auditagem. Por todas esses conjuntos que eu falei aqui, esses componentes, nós podemos observar que todos eles visam o mesmo objetivo, que é o quê? É uma produção mais sustentável, tanto
sustentável e segura, né? Tanto para o solo como para nós consumidores, né? E também para nós agrônomos, né? Nós engenheiros queremos trabalhar com essas frutas. Eles estão buscando que venha uma produção mais segura, com menos insumos, com menos degradação de solo, igual nós podemos ver aqui, ó, manejo de conservação do solo, boas práticas agrícolas, proteção de cultura, monitoramento ambiental. Então, tipo assim, todos esses conjuntos de processos que tem aqui na produção, eles têm como o mesmo objetivo, produzir ainda mais sustentável para todos, né? E nós sabemos que com o tempo, né, aumentou ainda mais a procura, né, por esses produtos, né, com a exposição na mídia e tal. Então, a procura por esses produtos saudáveis, né, mais saudáveis, está ainda maior em relação à nossa qualidade, né. E assim, além desses conjuntos, nós temos também alguns objetivos, né, que são integrados na PIF, que é o quê? Integrar os recursos naturais e os mecanismos de normatização das atividades da exploração agrícola. Né? Então, o que eles estão sempre visando, igual eu disse? Otimizar o uso de insumos. Eles querem o máximo possível diminuir a quantidade de insumos para essas frutas. Assegurar uma produção sustentável de alimentos e outros produtos de alta qualidade mediante a utilização perfeccionalmente de tecnologias que respeitam o meio ambiente. Então, não é que eles vão produzir sem nada de tecnologia. Vai ter tecnologia, mas até aquelas tecnologias utilizadas para a produção desses alimentos terão que ser certificadas de que elas têm o total respeito ao meio ambiente, né? Além de também, qual o objetivo? Eliminar ou reduzir as fontes de contaminação gerada pelas atividades agropecuárias, né? Porque nós sabemos que o mau manejo dos produtos agrotóxicos, né, eles fazem mal para a saúde, não só daqueles que estão consumindo, mas também daqueles que estão aplicando. Então, por isso que na hora da aplicação é obrigatório estar utilizando EPIs, né? E também saber respeitar os períodos de carência daqueles produtos, para que também não leve a contaminação ao consumidor, né? Manter as funções múltiplas da agricultura. Então, além de todos esses objetivos de diminuir os insumos, eles continuam ainda querendo manter todas as funções que a agricultura sempre teve, né? E falando um pouco mais sobre as vantagens, né? Nós temos aqui proporcionar o aumento de parcerias entre os produtores para que os mesmos obtenham um produto final com a qualidade desejada pelos consumidores. Outra vantagem, minimização de custos de produção decorrentes de desperdício e uso de insumos agrícolas. E uma outra vantagem, possibilidade de aumentar a demanda dos produtos produzidos em virtude de o sistema permitir uma maior qualidade e credibilidade, assim como permitir a rastreabilidade dos mesmos. Então, quais são essas vantagens, né? O que eles estão querendo dizer com essas vantagens? Que agora o consumidor, eles vão estar assegurados, né, sobre todos os processos que são envolvidos, desde a semente, né, desses frutos até a prateleira. Então, é conhecido todo, o consumidor vai ter todo esse monitoramento desses produtos, que eles também vão ter um selo, igual vai ser falado aí, né, na normatização, que vai ter tem a criação de um selo de qualidade semelhante ao que existe para os produtos com os produtos orgânicos, né? Eles são certificados que aquela fruta foi produzida dentro das normas da PIF, que também vai ser dita aqui, as normas para a produção da PIF. Então, assim, tem todas umas normas a serem seguidas, tem toda uma certificação, tem todo um conceito, um princípio, e a partir de todos esses que temos essas vantagens de se produzir pela PIF, né? Então, eles podem também se certificar sobre a questão do produto. Se for um produto de baixa qualidade, eles vão ser notificados sobre isso. Se tem um produto ainda com níveis de resíduos de agrotóxicos, eles vão saber também. Então, todas essas tecnologias, todas essas seguranças que estão tendo pelas frutas é de suma importância, não somente para o consumidor final, como também para aqueles que estão cultivando.
E nós sabemos que o mercado ele é inconstante, então temos que andar conforme ele está avançando. E o mercado e todos os consumidores estão avançando para que haja ainda mais produtos saudáveis no mercado. Então temos que sempre estar nos mudando, sempre que está em movimento em relação ao mercado. E esse é o momento, né? Já o PIF já vem há algum tempo, mas agora ele vai estar cada vez mais tomando proporção em relação a isso. Dando continuidade, né, à apresentação, vou falar um pouco sobre os procedimentos para implantação. Dentro desses procedimentos está a escolha da variedade, onde é de suma importância, né, saber escolher a variedade na hora de implantar a cultura, observar se a cultivar é resistente ou não a certas pragas e doenças, sempre preferir plantas de porte baixo, muito produtivas e que tenham aceitação no mercado consumidor, né? Existem diversas variedades de banana, porém poucas são utilizadas comercialmente. Eu coloquei aqui algumas que são mais comuns no Brasil, que é a banana nanica, a banana ouro, a banana da terra, a banana prata e a banana maçã. A banana nanica, por exemplo, ela é suscetível à cigatoca amarela e cigatoca negra, porém ela é resistente ao mal do Panamá. A banana ouro também. A banana da terra, ela é resistente à cigatoca amarela, ela é suscetível à cigatoca negra e é resistente também ao mal do Panamá. A banana prata, ela é suscetível a todas essas doenças que eu mencionei. A banana maçã, ela é muito resistente à cigatoca amarela, porém ela é suscetível à cigatoca negra e altamente suscetível ao mal do Panamá. Na hora de escolher as mudas também é preciso um certo cuidado, né? Sempre se atentar às mudas sadias e sem sintomas de doenças. Eu coloquei aqui alguns tipos de mudas que são mais utilizadas, que é a chifrinho, a chifre, a chifrão, a rizoma ou batata, tirada de plantas adultas que ainda não produziram cacho. E no próximo slide eu vou falar um pouco mais sobre cada muda. Ainda falando, né, dos procedimentos para implantação, tem a escolha da área, que deve ser feita com base nas condições de clima, tipo de solo e disponibilidade de água, e uma boa localização, né, em relação ao mercado consumidor. A faixa indicada para plantio da banana está entre 15 a 35 graus. Em temperatura abaixo de 15 graus ocorre paralisação do crescimento e acima de 35 o desenvolvimento é inibido, né, em consequência da desidratação das folhas. Necessita de 1.200 a 1.800 milímetros de chuva bem distribuídos durante o ano. E em áreas com estação seca prolongada ou onde as chuvas não atendem às necessidades de crescimento e produção, que é o caso aqui, né, da nossa região, é recomendado o uso de irrigação. Tem um melhor crescimento quando recebe mais de 2.000 horas de luz por ano. Incidência abaixo de 1.000, por exemplo, é insuficiente, né, para o desenvolvimento da cultura. E uma maior quantidade de luz acelera o desenvolvimento da bananeira e permite colheitas mais precoces. Pode causar ventos, pode causar o fendilhamento de folhas, né, a quebra de plantas e até destruição do bananal. Em áreas onde ocorrem ventos fortes, é recomendado o uso de sistema de escoramento, quebra-ventos e também variedades, né, de menor porte e maior vigor. Desenvolve-se melhor entre 0 a 1.000 metros acima do nível do mar. Plantios realizados em altitudes superiores resultam em aumento, né, do ciclo de produção. Com relação à umidade relativa, desenvolve-se melhor em locais com médias anuais de umidade relativa do ar acima de 80%, no qual, né, propicia a emissão de folhas, prolonga a longevidade, torna a casca mais túrgida, favorece o lançamento da inflorescência e também uniformiza a coloração, né, da casca da fruta. É muito importante, né, a escolha do espaçamento, pois conforme o espaçamento entre as plantas será determinado, né, se terá um maior ou uma menor densidade de plantas. E esse espaçamento ele varia em função do porte da variedade, da fertilidade do solo e do manejo empregado, né? Em solos argilosos e ricos em matéria orgânica, geralmente é utilizado espaçamento maiores,
enquanto em solos arenosos e pobres em matéria orgânica é recomendado espaçamentos menores. Em áreas irrigadas, recomenda-se espaçamentos menores com o objetivo de reduzir custos, né? Porque aí terá uma menor necessidade de manejo ali, de tratos culturais e tudo mais. Eu preparei essa tabela, onde tem, né, a variedade, o porte e o espaçamento. E aí eu coloquei só aquelas mesmas que são mais comuns aqui no Brasil, que eu até citei lá atrás, que é a banana nanica, a banana ouro, a banana terra, a banana prata e a banana maçã. A banana nanica ela é de porte baixo, então o espaçamento dela vai ser de 2 por 2, usando fileira simples. Em fileira dupla é 2 por 2 por 2. A banana ouro ela é de porte médio para baixo, então em fileira simples é usado um espaçamento de 2,5 por 2,5. Em fileira dupla, 4 por 2 por 2. Na banana da terra ela é de porte alto, então em fileira simples é usado um espaçamento de 3 por 3. Em fileira dupla é usado espaçamento de 4 por 2 por 3. A banana prata também, da mesma forma, né, por ser também de porte alto. A banana maçã é de porte médio para alto, então é usado em fileira simples o espaçamento de 4 por 4 e em fileira dupla 4 por 2 por 2,5. Bom, com relação ao preparo do solo, né? Como em qualquer outra cultura, é recomendado de início fazer a análise do solo. De acordo com o resultado, né, da análise do solo, é feita a correção, onde pode aplicar calcário. É feito também a aração, né, que deve ser feita a uma profundidade mínima de 20 centímetros e, se possível, no início das chuvas. É também realizada a gradagem, onde visa, né, destorroar e nivelar o solo, para assim poder facilitar a incorporação do calcário ao solo, né, e melhorar as características para o plantio. É feito também a adubação, que pode ser usado esterco, cinza ou até mesmo adubação verde, que são os mais utilizados. O preparo do solo ele tem por objetivo, né, romper as camadas compactadas e assim facilitar o desenvolvimento inicial das raízes da planta, né? Dando continuidade à nossa apresentação, iremos falar agora sobre o plantio. Bem, o plantio da cultura da banana, ela é feita manualmente. Então, assim, é recomendado de início que seja colocada a terra de cima que foi misturada no adubo, como vemos em procedimentos anteriores. Essa terra que foi misturada com adubo ali, ela é recomendada colocar no fundo da cova, pois isso é importante que a raiz tenha contato direto com esses nutrientes da adubação lá, né? Logo em seguida, também é recomendado que a gente insira a muda dentro da cova, bem acomodada e centralizada, e também que cubra todo o rizoma ali com a terra aqui de baixo, né, da parte de baixo. Como o plantio é feito ali manualmente, é recomendado que com os pés ou com as mãos ali, você pressione a terra em volta da muda, para evitar buracos vazios e também evitar o acúmulo de água, porque esse acúmulo de água nessas mudas pode ocorrer o apodrecimento delas, né? Como vemos na primeira imagem, é recomendado que plante essas mudas com 40 centímetros de largura e 60 centímetros de profundidade. Também é recomendado, como vemos na segunda imagem, o plantio com a distância de 3 a 4 metros de uma planta para outra. Tratos culturais. Bem, passados ali de 4 a 6 meses após o plantio, irá surgir os primeiros filhos da bananeira, formando uma família. Entretanto, nós iremos precisar escolher entre 1 ou 2 filhos para formar a pulseira e eliminá-los dos demais filhos, né? Essa operação ela é chamada de desbaste e geralmente ela é feita com o uso de um facão, onde precisa fazer um simples corte na horizontal ali bem rente ao solo, né? Nos filhos a serem eliminados e em seguida com a ponta da mesma ferramenta que foi usada ali para eliminar, precisamos atingir a gema apical de crescimento para eliminá-los assim de vez. É normal acontecer a rebrota, pois principalmente nos bananais mais novos,
As gemas apicais dos fios eliminados costumam estar abaixo da superfície do solo, aproximadamente ali entre 15 a 20 centímetros de profundidade. Também, quando falamos em tratos culturais, estamos nos referindo a limpar o mato em volta das bananeiras, eliminar o excesso das folhas, eliminar as folhas doentes, secas e quebradas, e além também de escorar as plantas de porte alto e também de ensacar os cachos. E lembrando que todos esses tratos culturais a gente precisa ter o maior cuidado possível, né, para evitar ferimentos nas plantas mães. Irrigação. As mudanças climáticas, todos nós sabemos que têm causado grandes incertezas aos produtores, né, sendo cada vez mais preocupante o aumento das temperaturas e com os períodos de seca cada vez mais longos. Então, assim, para garantir a qualidade e a alta produtividade, a dica é adotar um sistema de irrigação. Nós temos aí o método de irrigação localizado, né, que temos na primeira imagem a irrigação da banana por microaspersão e também temos aí por gotejamento. O método de irrigação localizado, especialmente a microaspersão, tem sido cada vez mais indicado por ser mais eficiente, né, e exigir menor uso de água e também o menor uso de mão de obra, né. Aqui na nossa região aqui tem um projeto Formoso mesmo, onde eu procurei informar, e o método de irrigação mais usado aqui é a microaspersão e também a aspersão convencional. Fertilização, ou também como é bastante conhecida, fertirrigação. Bem, a fertilização equilibrada, ela é crucial para a obtenção de resultados superiores, né? E você pode até mesmo utilizar o próprio sistema de irrigação para aplicar um fertilizante de qualidade no seu pomar. Esse tipo de procedimento, né, ele tem enormes vantagens, como, por exemplo, a economia de mão de obra, a redução de atividade de pessoas ou máquinas na área de cultivo, a aplicação de nutrientes, restrita, né, ao volume molhado ali onde se encontra a região de atividades nas raízes, a possibilidade de adaptar as quantidades e concentrações de nutrientes às necessidades da planta em função aí do seu estágio fenológico e também das suas condições climáticas. Também a redução de incidência de patógenos, né, que faz ali a queima das folhas, já que as plantas são mantidas secas. Manejo de doenças. Bem, irei trazer aqui as principais doenças da cultura da banana, né, e sendo elas, uma das principais é a singatoca negra e a singatoca amarela. A singatoca negra, ela é a principal doença da planta, né, ela afeta quase todas as variedades comerciais da banana, e ela pode provocar a perda total da produção. Ela é uma doença foliar causada pelo fungo Mycopharella figensis morelli, e seus principais sintomas aparecem na fase inferior da folha, como estrias da cor marrom, né, e evoluindo assim para as estrias negras, como a gente vê aqui na primeira foto aqui, ó. Logo em seguida temos a singatoca amarela, que também é uma doença foliar, e ela é chamada também de cercosporiose da bananeira, né? Mal das folhas, também conhecida como mancha das folhas, ferrugem das folhas e queima das folhas. É outra doença muito importante também na cultura da banana e ela é causada pelo fungo Mycopharella musicolor. Seus sintomas aparecem com uma leve descoloração em forma de ponto, né, entre as nervuras secundárias da segunda à quarta folha. E com o passar do tempo, as pequenas estrias que eram amarelas, elas passam para a cor marrom e seguidas para as manchas pretas, necrótidas, circundadas para um anel amarelo e de forma alongada, como nós vemos aí na segunda imagem. E o controle dessas duas doenças, né, da singatoca negra e a singatoca amarela? Bem, primeiro, um dos principais controles é a escolha de cultivares resistentes a doenças, né, e também que faça a desfolha sanitária e eliminando as folhas infectadas. Também é necessário fazer a drenagem rápida de qualquer excesso de água, o controle de daninhas e também que mantenha as suas plantas ali bem nutridas, né? Assim elas serão capazes de se recuperar rapidamente de eventual perda foliar. Agora iremos abordar também o mal do Panamá, ou como conhecido também fusariose da bananeira, que é uma doença aí causada pelo fungo de solo, né, Fusarium oxysporum fsp cubensis.
Seus sintomas, primeiramente, aparecem ali tanto pelo lado externo das plantas, quanto também pelos internos, né? Na parte externa, aparece o amarelecimento e a murcha das folhas, começando pelas mais velhas e evoluindo em direção às mais novas. Outro sintoma também bem comum na parte externa, que é facilmente visível, é a formação de rachadura na base do pseudocálio, né? Já na parte interna, os danos só são visíveis quando se corta, né, o pseudocálio, igual na segunda imagem aí. Se o corte for no sentido horizontal, você vai ver que o centro é claro e sem sintomas, e que os vasos distribuídos nas laterais são de cor marrom. Mas se você cortar no sentido vertical, você vai ver uma linha marrom contínua, que é o vaso infectado, né? Vários controles aí dessa doença aí é basicamente a utilização de mudas sadias e livres de nematóides, né? Manter também a população de nematóides sob controle, isso porque ao causar ferimentos nas raízes das plantas, eles podem abrir, né, as portas aí para o fungo causador do mal do Panamá, né? E também deixar sempre as plantas bem nutridas, com uma boa relação entre potássio, cálcio e magnésio. No manejo de doenças também, aqui temos o mosaico da bananeira, né, que é uma doença bastante comum e é uma doença causada pelo vírus do mosaico do pepino, né, Quinquebertas mosaico vírus. Esse vírus ele é transmitido aí por pulgões a partir de plantas infectadas, né, como por exemplo as plantas daninhas, rabo de cachorro, trapoeraba, maria mole, o andaca também, e outras plantas hospedeiras, como as cucurbitáceas, que é a abóbora e melancia, as fabáceas, que é o feijão, e as solanáceas, como o tomate e pimentão, para a bananeira. É preciso ficar atento aí a observar algum desses sintomas nas folhas, como por exemplo as estrias amareladas ou esverdeadas, né, entre as nervuras, que podem facilmente ser confundidas aí com a deficiência de zinco. Também o sintoma pode ocorrer o enrolamento dos bordos, né, e também a formação do mosaico, que é assim, basicamente aí áreas com diferentes colorações de verde e amarelo. E em períodos frios, com temperaturas aí abaixo de 24 graus, ainda pode ocorrer também a podridão das folhas centrais no interior do pseudocálio, né? E também até a morte das plantas. Essas plantas, infectadas, elas podem não produzir frutos. E esses podem também apresentar manchas, né? Ou anéis necróticos e também frutos mal formados, né? Como controle desse vírus, é preciso aí adotar as seguintes medidas, né? Por exemplo, o uso de mudas livres de vírus, evitar o cultivo de cucurbitáceas e solanáceas nas proximidades da cultura, eliminar plantas daninhas dentro e em volta do bananal, eliminar essas bananeiras infectadas aí com esse vírus, né? Procurar manter abaixo a população de pulgões nas áreas vizinhas e, quando utilizar também mudas micropropagadas, esperar que elas atingem aí 1 metro de altura, né, antes de plantá-las no campo. No manejo de pragas também, iremos abordar sobre a questão da abelha irapuá ou abelha arapuá, como muitos conhecem, ou também como abelha cachorro. Bem, ela tem diversos nomes aí e ela possui coloração preta e mede cerca de 5 a 6 milímetros de comprimento. E ela aparece aí basicamente para atazanar aí os bananais, né, na fase de floração. O ataque dessas abelhas aí acontece na fase das flores ali, né, e os frutos jovens ali provoca ali também o aparecimento ali das lesões irregulares, né, principalmente ali ao longo da quina, e diminui também o valor comercial ali das bananas, né. O combate dessa abelha irapuá é basicamente ali o ensacamento dos frutos, né, a retirada também do coração ali após formar o cacho, e também a captura e transporte dos ninhos ali para as áreas distantes do bananal. Aqui no manejo de pragas, nós iremos abordar agora sobre o moleque da bananeira, né, que é uma praga bastante comum aí, tanto na cultura da banana, quanto aqui, por exemplo, na nossa região, aqui do Projeto Formoso. Né? O moleque da bananeira, ele também é conhecido, né, chamado de brocado do rizoma ou broca da bananeira. É um besouro preto que mede cerca de 11 milímetros de comprimento e 5 milímetros de largura. Ele aparece basicamente à noite e durante o dia você só vai encontrar ele em ambientes úmidos e escuros, né, como as touceiras, as moitas e também os restos culturais.
E o que a gente precisa ficar atento aí é o aparecimento das larvas, né, e das polpas do moleque nas plantas, né, sendo eles de coloração branca e fazem um verdadeiro estrago, abrindo assim, galerias no rizoma. Os métodos de controle desse moleque é basicamente aí a utilização, né, de mudas sadias para o plantio, pois a principal forma de disseminação dessa praga é por meio de mudas infestadas, né? E por isso todo cuidado é pouco na hora de escolher ali as mudas para o transplantio, sendo necessária ali uma inspeção rigorosa dos rizomas, fazendo também o descortinamento ali, a limpeza, né, com o objetivo de remover os ovos e as larvas presentes. E também se a gente encontrar mudas já seriamente comprometidas, né, pelas galerias, pelas larvas, é preciso que seja feito o descarte rapidamente, né? Depois, é preciso retirar rapidamente as mudas que foram selecionadas ali, limpas, né, para a nova área de plantio. E com isso, a gente evitará a reinfestação, né? Antes do plantio também, é recomendado que façam a imersão delas, né, em água a 54 graus, durante 20 minutos. Aqui no manejo de pragas, a gente também vai abordar aí a questão dos nematóides, né? Que são vermes presentes aí no solo que atacam as raízes da bananeira, causando deformações conhecidas como galhas e também provocando doenças, né? E pasmem, né? Mas são mais de 43 tipos de nematóides que atacam a bananicultura no Brasil. E só por aí a gente já dá para imaginar a importância dessa praga, né? As plantas, elas ficam de maneira geral mal desenvolvidas, né, e sem conseguir absorver os nutrientes necessários aí para boa produtividade. Mas como eliminar esses nematóides, né? Infelizmente, é quase impossível eliminar os nematóides do solo. O que se pode fazer é controlar aí a população de forma que fique baixa o suficiente para a convivência razoável, ou assim, né, a gente dizer. As fases de análise e de preparo do solo são importantíssimas para identificar a presença dessa praga e também combatê-las nesse processo inicial. Sendo assim, expor o patógeno ao contato direto com o solo, né, após a aração é super relevante. Fazer também uma solarização aí é ainda mais eficiente, né, e tem a vantagem de manter as características biológicas vitais do solo. E também na renovação do pomar, destrua os restos culturais e repita essa operação, né? Mas aí, se você já detectou aí plantas severamente infectadas em sua propriedade, é melhor eliminar essas plantas, né, e queimar as raízes atacadas. Hoje aí no mercado também a gente tem uma das formas de controle, né, que está vindo em alta, que são os biológicos, né, que estão auxiliando aí demais os produtores aí nessa questão de manejo de pragas e de doenças. No manejo de pragas também temos essas duas pragas aí, que é a tríplice da ferrugem e a tríplice da flor, né? Bem, os tríplices da ferrugem são insetos muito pequenos, né? Que colocam seus ovos nos frutos. E dessa maneira as larvas, elas, quando eclodem ali, se alimentam da epiderme da banana. As áreas atacadas, elas ficam esbranquiçadas e à medida que o fruto se desenvolve, a casca perde o brilho e torna-se marrom avermelhada, né? E áspera também, como uma ferrugem, basicamente. Isso não afeta a polpa da banana, mas diminui muito ali o seu valor comercial, né? E para controlar esses insetos, é necessário fazer o ensacamento do cacho e eliminar as plantas hospedeiras, como a Comelina sp e a Brachiara purpurascensis. Também temos aí a tríplice da flor, que é também conhecida como tríplice da erupção dos frutos, né, que causam danos e que se manifestam nos frutos em desenvolvimento, na forma de pontuações marrons e ásperas também, resultantes aí da oviposição de insetos, né. Esse aspecto não interfere ali na qualidade dos frutos, mas como na tríplice da ferrugem, também diminui seu valor comercial, né. O método de controle também dessa tríplice da flor é basicamente o tríplice da ferrugem, que é o ensacamento ali dos cachos. Últimos procedimentos aí, né, que iremos abordar será a colheita e a pós-colheita, né. A colheita, ela é realizada aí cortando os cachos quando as bananas estiverem de vez, né, como a gente costuma chamar. E a gente precisa ter bastante atenção, porque esse processo ele precisa ter um cuidado específico, né,
que é basicamente não amontoando os cachos uns sobre os outros, para que não fiquem machucados, né, ou manchados ali pela nódia que escorre das partes feridas. É preciso colocar as frutas em tanques de lavagem com detergente comum. Esse procedimento aí, ele estanca o látex e previne a ocorrência de doença, né? E também acondicionar as bananas aí em caixas apropriadas de madeira ou de plástico, né? Como está na segunda imagem aí, para que elas sejam transportadas aí de maneira cuidadosa e, se possível, em veículos refrigerados, né? Até a sua comercialização é preciso aí conservar as bananas em câmaras frigoríficas, né, com a temperatura aí basicamente de 13 a 15 graus e a umidade relativa do ar em 90%. Continuidade à apresentação do nosso trabalho, vou falar um pouco sobre as normas técnicas para a produção integrada de frutas que estão baseadas em diretrizes gerais, formuladas e também normatizadas pela entidade responsável pela definição das diretrizes nacionais da cultura do país. No Programa de Produção Integrada de Frutas, o PIF, o Ministério da Agricultura, Pecuária e também Abastecimento, ela desenvolveu todas as ações necessárias para a elaboração de instruções normativas, a do número 20, que foi de 27 de setembro de 2021, e também a de número 21, de 29 de novembro de 2001. E essas diretrizes gerais, elas servem de base para a elaboração das normas técnicas específicas, possibilitando a criação de um sistema produtivo e também sustentável, sobre os pontos de vista também econômico e ambiental. Como foi dito pelas meninas antes, as normas elas estabelecem critérios referentes a procedimentos obrigatórios, recomendados, permitindo com restrição e proibidos para cada uma das áreas temáticas, como, por exemplo, para o material propagativo, que são as sementes e mudas, e também entre outros. E as normas técnicas gerais para a produção integrada de frutas, a NTG-PIF, ela contemplam algumas áreas temáticas que eu vou falar agora, que são a capacitação de recursos humanos, a organização de produtores, recursos naturais, material propagativo, implantação de pomares, nutrição de plantas, manejo e conservação do solo, recursos hídricos e irrigação, manejo da parte aérea, produção integrada das plantas, a colheita e pós-colheita, análise de resíduos, processo de empacotadoras, o sistema de rastreabilidade e caderno de campo e também a assistência técnica. Logo, esses preceitos eles são classificados em obrigatórios, recomendados, proibidos e também permitidos com restrição, para cada uma das áreas temáticas para cada área que eu acabei de citar. E elas consistem as referências básicas necessárias ao processo de elaboração dessas normas técnicas específicas, que é a NTE, e da grade também de agroquímicos para cada cultura e região produtora. As normas técnicas, vou falar um pouco sobre as normas técnicas específicas para a produção integrada da banana, que foi a cultura que o nosso grupo escolheu. Entre essas normas estão a Instrução Normativa SAC, número 001, de 20 de janeiro de 2005, o secretário de Apoio Rural e Cooperativismo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no uso da atribuição que lhe confere o inciso 3 do artigo 11 do Decreto número 4.629, de 21 de março de 2003, tendo em vista o disposto no artigo 3, inciso 1 e artigo 4 da Instrução Normativa Ministerial número 20, de 27 de setembro de 2001, e o que consta do processo número 2100.01342/2004, resolve, no artigo 1, aprovar as normas técnicas específicas para a produção integrada da banana, o NTE,
PI, banana, conforme consta do anexo. O artigo 2. A instrução normativa entra em vigor a data da sua publicação. E aqui temos algumas das normas que são específicas para a cultura da banana, que são a capacitação, né, que eu tinha falado antes, que entra as práticas agrícolas, que são obrigatórias, a capacitação técnica continuada dos produtores e dos responsáveis técnicos das propriedades em práticas agrícolas, conforme requisitos do PIF em manejo cultural, identificação de pragas e inimigos naturais e também do manejo de pragas. E entra também a operação e calibragem de equipamentos e máquinas de aplicação de defensivos agrícolas. Já nos recomendados é a capacitação em irrigação, drenagem e fertirrigação de bananais para produtores de banana em propriedades não irrigadas. Já as proibidas, o técnico responsável ele não poderá atender em uma área superior àquela definida pelas normas do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CREA, e nas permitidas com restrições não consta. Já a organização de produtores, na recomendada, eles indicam a capacitação técnica em gestão da PIF, capacitação na formação, administração e gestão de associações e cooperativas. Na comercialização, só tem a recomendada, que é a capacitação técnica em comercialização e marketing, conforme requisito da PIF. E também, segundo, a capacitação e exigências mercadológicas da banana. E temos a segurança no trabalho, que é obrigatório, a capacitação técnica em segurança humana, capacitação e recomendações técnicas de segurança e saúde no trabalho, a capacitação e prevenção de acidentes com agrotóxicos. Nas recomendadas, a capacitação contínua dos produtores e dos responsáveis técnicos em segurança do trabalho, em ênfase na prevenção de intoxicações e primeiros socorros. E nas proibidas e nas permitidas com restrições, não entra nenhuma. E temos a educação ambiental. Na obrigatória, temos a capacitação técnica em conservação e manejo do solo e água e proteção ambiental. Nas recomendadas, os recursos de reciclagem periódica sobre o tema, e na proibidas e permitidas não constam. Já na parte de organização de produtores, o sistema de organização e integração dos produtores é obrigatório, inserção em um grupo ou estação de monitoramento de pragas da bananeira. As recomendadas, participação em uma associação municipal, regional ou estadual de produtores de banana e também a inserção em sistema de organização do contexto da PIF. Já a definição do tamanho da população na propriedade é obrigatório considerar-se pequenas propriedades aquela que possui área igual ou menor que 50 hectares. Já em recomendadas proibidas e permitidas não constam nenhuma. Já aqui no material propagativo, temos as mudas. As mudas é obrigatório utilizar material de propagação inseto de patógenas da bananeira com registro de procedência, credencial e com certificado fotossanitário conforme legislação vigente. Nas recomendadas, utilizar variedades resistentes ou tolerantes a pragas da cultura e utilizar mudas micropropagadas. E também nas proibidas é proibido utilizar material de propagação sem o devido registro de procedência e credenciada e sem o certificado fotossanitário conforme a legislação vigente. Na parte aí da implantação dos pomares, tem a localização, que é obrigatório plantar em solos drenados e adequados às exigências da cultura, que é recomendado plantar em regiões classificadas como preferenciais e toleradas à cultura,
em zoneamentos agroclimáticos oficiais, evitar condições restritas ao desenvolvimento da bananeira, tais como os ventos, geadas, secas e inundações. É proibido plantar em solos alagados, encharcados, com lençóis freáticos, superficiais e não drenados, instalar bananas em áreas de preservação permanente e é permitidas com restrição plantar em solos alagados e encharcados, desde que drenados. O cultivar é obrigatório utilizar cultivares recomendados ou indicados por um órgão de pesquisa oficial de âmbito legal, local, regional ou nacional. Eles recomendam utilizar cultivares resistentes ou tolerantes às pragas da cultura. No sistema de plantio, é obrigatório observar as recomendações de arranjos espaciais e densidade de plantio para o cultivar e a sua compatibilidade com os requisitos de controle de pragas, produtividade e qualidade do produto. Eles recomendam renovar os bananais periodicamente para o controle de pragas. Já que em manejo da parte aérea, temos o desbaste, que é obrigatório desbastar as touceiras, mantendo uma população de plantas que permitam uma boa produtividade, qualidade e que favoreça o controle de pragas. E é recomendado manter uma planta de cada geração por touceira e é proibido usar ferramentas sem a devida desinfecção em áreas de ocorrência de bacteriose. Já na proteção integrada da planta, que entra o controle de pragas, é obrigatório utilizar-se as técnicas de controle preconizadas do MIP, priorizar o uso de métodos naturais, biológicos e biotecnológicos. É recomendado implantar infraestruturas necessárias ao monitoramento das condições agroclimáticas e biológicas para o manejo de pragas. E eles proíbem usar produtos químicos desde que justificado tecnicamente. Já que são proibidos, entra a utilizar recursos humanos técnicos sem a devida capacitação, desrespeitar o regulamento para o saneamento ambiental da bananicultura. Eu falei só algumas dessas normas, mas, como eu falei no slide anterior, são muitas normas, técnicas específicas para a banana, que se eu fosse citar aqui, ia levar muito tempo, mas é muito importante, a gente prestar bastante atenção para essas normas técnicas, seja ela da banana ou de qualquer outra cultura. Já na certificação, na PIF, a certificação é tanto um processo quanto do produto. E a certificação, ela constitui de um elemento diferenciador do produto no mercado, que vai facilitar a sua identificação e também oferecer ao consumidor sobre o que ele vai estar adquirindo, aumentando a sua confiança quanto à qualidade do produto, como também possibilitar a abertura de novos mercados. E também podemos dizer que o uso da certificação, ela vai facilitar a sua identificação do produto na hora de você comprar no mercado, dando mais garantia aos consumidores que adquirirem determinado produto, também aumentando a sua confiança e protegendo contra as deslealdades. E no Brasil, essa certificação de produtos agrícolas, ela é uma experiência nova. Como podemos citar, o Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, o INMETRO, em parceria com o MAPA e o setor produtivo, eles estão desenvolvendo um programa para a Conformidade Frutal 2003, que é a Cooperativismo e Agronegócio, que é a produção integrada de 18 integrada de frutas da PIF
E esse programa ele vai abranger todos os produtores interessados que estiverem praticando essa produção integrada. Também vão ser enfatizando que o processo de certificação ele será voluntário, apesar de se saber que sem a certificação o produtor ele não vai conseguir competir nos mercados, seja ele interno ou externo. E aqui temos as referências que utilizamos para fazer o nosso trabalho. E obrigado pela atenção.